Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago. Eu sou o Thiago Serafim, apresentador desse programa, e hoje eu trago um conteúdo reflexivo a partir das lesões musculares, especialmente lesões musculares de posterior de coxa, discos tibiais, as hamstring injuries. É assim que a gente encontra na literatura quando a gente busca algum texto ou algum artigo científico. Hamstring injury ou hamstring strain. Bom, o que consiste o programa, né? Eu esqueci de dar uma breve introdução. O Café com o Thiago consiste em trazer dois assuntos, aliás, dois temas. Eu consigo unir dois temas que eu sou extremamente apaixonado, que é o café e o esporte, para uma breve reflexão a respeito de um determinado assunto. Se você deseja uma reflexão um pouco mais profunda, que você quer entender um pouco melhor, deixe no seu comentário, vai ser um prazer tirar essa sua dúvida, vai ser um prazer interagir com você, vai ser um prazer agregar valor a você. Se você está curtindo esse conteúdo, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho que o próximo conteúdo pode ser relacionado à sua reflexão ou à sua dúvida. Bom, nós profissionais do movimento, né, os fisioterapeutas, os profissionais de educação física, os preparadores físicos, quando a gente trabalha com esportes que envolvem sprint, as corridas em alta velocidade, a gente precisa se atentar às lesões de posteriores de coxa. Recentemente, início do ano, foi publicado um estudo retrospectivo que analisou 20 temporadas das lesões musculares de isquios tibiais em futebol. E percebeu-se o quê? Que as lesões aumentaram em 20%, proporcionalmente às outras lesões. Então, não necessariamente o número tem aumentado, mas proporcionalmente às outras lesões, as lesões musculares estão se sobressaindo. Então a gente tem um aumento aí de mais de 20%, se não me engano 21% para 22%, comparado à temporada lá de 2000, 2001. E as lesões ocorrem geralmente, ao contrário do que se imaginava há algum período, em momentos de sprint. Eu sempre tive isso um pouco questionável, né? Porque há um estudo que analisou justamente o mecanismo de lesões musculares de posteriores de coxa, as hamstring injuries, e percebeu-se que mais de 50% ocorriam em momentos de desaceleração. Só que no contexto prático, trabalhando nos clubes de futebol ou com atletas de futebol, a gente percebia que isso não ocorria. A maioria das lesões se dava em momentos de sprint, de arrancada. E o que é o sprint? Dentro do futebol, por exemplo, se considera o sprint, futebol masculino, corridas acima de 25 km por hora. Futebol feminino, esse número reduz para 22, 23%. Depende aí da literatura. Mas são corridas em altíssima velocidade, onde o mecanismo extensor posterior de coxa envolvendo o glúteo, ele é muito acionado e aí acaba geralmente ocorrendo a lesão durante esse período. É claro que geralmente o indivíduo já vem apresentando alguns sintomas, principalmente relacionado à fadiga naquela musculatura, a diminuição na capacidade de gerar força. Só que o sprint, vamos pensar que tipo de esporte que possui praticamente um sprint, um movimento de sprint perfeito. Vamos pensar aí, rapidinho já vem o atletismo. Então a gente vê, inclusive, que muitos atletas, preparadores físicos, utilizam de mecanismos coordenativos, educativos de corrida e de sprint para trabalhar no futebol ou em esportes que envolvem sprint. Para quê? Melhorar a capacidade de execução da corrida e melhorar, consequentemente, a performance do indivíduo, fazê-lo correr mais rápido. E, consequentemente, à medida que o indivíduo consegue fazer um gestual mais técnico, um gestual melhor, um gestual mais coordenativo, ele vai economizar energia. E o fato dele economizar energia faz com que ele consiga, assim, performar melhor e reduzir as chances de lesão. Então, existem alguns componentes que devem ser trabalhados em lesões de posteriores de coxa, ou a nível de prevenção, ou a nível de tratamento, na fase final, para educar o indivíduo e retornar de uma forma mais efetiva. E o que acontece? E aí é claro que o nível de condicionamento do indivíduo vai influenciar. A gente já tem isso muito associado. É muito comum os indivíduos com nível de condicionamento menor estarem mais suscetíveis a lesões musculares. Isso porque a sua capacidade de recuperação reduz e a sua capacidade de manter a qualidade do movimento também. Vamos pensar agora no movimento de sprint, né? Eu sou um fã de exercícios coordenativos, eu faço muito comigo e com os meus atletas também. Principalmente pré-atividade, como uma forma de ativação, uma forma de aquecimento, de levar o indivíduo para depois fazer o movimento de sprint de uma forma mais efetiva.
Utilizo praticamente em todos os tratamentos. Por quê? Porque é uma forma de já ir educando o indivíduo para quando ele retornar à corrida. E muitos atletas, e aqui falando especialmente dos atletas amadores, não possuem uma coordenação muito boa. Você coloca ele para fazer um gestual simples de coordenação, de ir no chão, fazer um gestual de corrida, levando uma perna, movimentando o braço contrário, ele já se perde. Então, trabalhar isso na fase inicial, onde a gente consegue já dar esse tipo de estímulo, é muito interessante, que vai ter um lastro maior na fase final de tratamento. Bom, mas pensando novamente no movimento de sprint, no que consiste? Né? É uma corrida em altíssima velocidade. O indivíduo precisa inclinar tronco, precisa levantar o joelho, que é um movimento de flexionar o quadril, e do lado contrário, ele precisa estender a perna, jogar o pé para trás, com uma força ali de panturrilha, com uma força de posteriores de coxa e uma força de glúteo considerável para o mecanismo extensor, a propulsão ser mais efetiva. E aí, a partir do momento que o indivíduo começa a cansar, talvez esse movimento já vá perdendo aí a sua qualidade de movimento. E a partir do momento que o indivíduo vai perdendo a qualidade de movimento, ele começa a fazer o quê? Ele faz menos flexão do quadril. E a partir do momento que o indivíduo faz menos flexão do quadril na hora de dar o passo à frente, ele precisa fazer mais força jogando a propulsão para trás. E automaticamente precisa de mais força de glúteo, mais força de posterior de coxa, mais força de panturrilha. Aí a gente tem um outro mecanismo que influencia, que é o pé. Cara, é meio louco isso, mas pode ter uma relação também. E aí vamos pensar não necessariamente em causa, mas em correlação. Se a gente pensar aqui no futebol, por exemplo, a entorse de tornozelo é uma lesão comum dentro do esporte. E algo que ocorre comumente após uma entorse de tornozelo é de um indivíduo retornar antes das atividades dentro do futebol. E a partir do momento que ele retorna antes, ele tem uma dificuldade maior em recuperar todo o seu movimento do tornozelo. E o movimento do tornozelo, especialmente o movimento de dorsiflexão, ele acaba ficando mais limitado. Automaticamente, o indivíduo precisa também, durante a corrida, fazer dorsiflexão para levantar o pé e para colocar o pé no solo e gerar mais força no momento de extensão do quadril, no momento de gerar propulsão. Só que o indivíduo não tem mobilidade suficiente, precisa de mais força de mecanismo extensor. Além disso, os indivíduos que fazem muitos sprints, inclusive eu estava ouvindo outro dia o Douglas Costa, ex-Grêmio, ex-Bayern de Munique, ex-Shakhtar, ex-Juventus, falando que ele teve uma lesão no metatarso. Por quê? Atletas que fazem muito movimento de sprint, precisam realizar muito sprint, correm muito na ponta do pé, forçam muito a articulação metacarpo-falangiana, precisam de mais mobilidade dessa região, às vezes não possuem, a dor gera um mecanismo compensatório, consequentemente, mais força de mecanismo extensor. Então, o pé é preciso também ser trabalhado nos indivíduos como uma forma de prevenção de lesões musculares. E é claro que isso é muito secundário, né? Eu não vou falar agora que o indivíduo teve uma lesão muscular, porque ele tem uma restrição de mobilidade do tornozelo, mas é um mecanismo que pode contribuir, sim. Bom, só aí eu já dei algumas dicas de o que trabalhar além da força muscular de posterior de coxa, né? E eu tô falando de mecanismo extensor como uma forma de gerar propulsão. De mecanismo extensor, a gente tem glúteo e posteriores de coxa, porque além de gerar a flexão de joelho, o músculo posterior de coxa ele é um extensor do quadril, ele faz o movimento de jogar para trás. Então, consequentemente, ele precisa gerar muita força. É nesses momentos que vai gerando mais força, vai causando microlesões, sucessivamente, vai fadigando mais, vai ficando mais suscetível à lesão. Então, são 3 componentes que são extremamente importantes a serem trabalhados a nível de prevenção ou a nível de final de tratamento das lesões musculares e posteriores de coxa, em esportes que envolvem sprint, pois são nos sprints que a maioria das lesões musculares de coxa, as hamstring injuries, gravem esse nome, hamstring injuries ou hamstring strain, pois é durante o sprint que as hamstring strains acontecem, né? E gravem esse nome. Bom, vamos relembrar aqui, só para a gente fechar o vídeo. Primeiro, exercício coordenativo de corrida. Cara, eu vou até colocar um vídeo aqui, se eu achar eu vou colocar, do atleta Rüdiger, zagueiro Real Madrid, zagueiro da seleção Alemanha, fazendo um movimento, que é até um movimento um pouco estranho, mas é um movimento que simula bastante exercício coordenativo de corrida. Ele fez isso durante um jogo, isso relata bastante como tem sido trabalhada a preparação física no futebol. Saiu daquele momento todo boleirão, onde o atleta corre todo boleirão. É só vocês verem, por exemplo,
Cristiano Ronaldo correndo. Ele foi um atleta que ficou conhecido muito pela sua velocidade nos tempos ali entre Manchester e Real Madrid, e a forma como ele corria era muito parecida com um atleta de atletismo mesmo. Um movimento muito bonito, um movimento quase que perfeito e simétrico de coordenação de membros superiores e membros inferiores, e elevando bem os joelhos, que é o que precisa para fazer o movimento de uma forma com menor gasto energético. Bom, vamos lá. Movimentos coordenativos são importantes, coordenativos de corrida, introdução disso desde a fase inicial é importante, por isso que o atleta de base precisa ser um atleta coordenado. Além disso, boa mobilidade de tornozelo e pé para facilitar o mecanismo extensor na fase final de propulsão. E também, vamos pensar aí, se o cara cansa o flexor do quadril, ele consequentemente vai elevar menos o joelho. Então precisa fortalecer psoas, né, o ilipsoas, os flexores do quadril, músculos do core, para facilitar o movimento de elevar o joelho durante uma atividade de sprint. Bom, pessoal, esse foi mais um Café com o Thiago. Se você está gostando desse conteúdo, eu vou pedir novamente, porque as pessoas chegam até o vídeo, assistem, mas não se inscrevem. Eu preciso de vocês se inscrevendo para incentivar mais ainda o meu trabalho. Se você gostou desse conteúdo, tem mais também no meu blog. Eu vou deixar em algum local aqui do vídeo rolando para você que está assistindo no computador, você que está assistindo na televisão, mirar ali no QR Code e ir direto para o meu blog. Se você está assistindo isso pelo celular, vou deixar na descrição um link para você ir lá e entender um pouquinho mais, se desenvolver um pouquinho mais a nível de saúde, de performance e de prevenção de lesões. Bom, pessoal, nos vemos no próximo programa. Muito obrigado. Tchau, tchau.